O juiz do Supremo Joaquim Barbosa, já ouviram falar nele? Quem que não ouviu falar nele? Todos ouviram. É o homem do segundo semestre. Há uma frase dele, destacada pelos jornais, no final do ano, ele falando assim, como dizem os ingleses, let's move on. Let's move on. Vamos nos mexer, vamos caminhar, vamos nos movimentar. A coisa não pode parar, tem que seguir em frente. Talvez ele está parodiando aquele outro lá atrás, na famosa frase, circulando, circulando, circulando. Movimentos. Há muitos movimentos ao redor do mundo, não é? No Brasil tem um famoso de longo tempo, chamado Movimento Sem Terra, MST. Famoso. Famoso. Presente em todos os lugares do país. Perto de Rio Preto, né? A bandeirinha está lá, vermelhinha, na beira da estrada. Todos os lugares. É um grande movimento. Outros movimentos são mais localizados de acordo com algum episódio. O presidente Obama retoma o assunto do desarmamento nos Estados Unidos por causa daquele episódio na escola, lá no Nordeste dos Estados Unidos. A morte das crianças, das professoras, e entra esse tema das armas novamente, então começa um movimento. O Brasil tem um movimento pelo governo do desarmamento já faz tempo. É que não deu a ênfase daquela parada, mas o Ministério da Justiça continua com esse movimento da troca de armas, desarmamento no Brasil. Movimentos pela paz, movimentos pela defesa dos animais e da natureza. Os movimentos ao redor do mundo. Há coisas mais recentes. Na Índia, o que aconteceu com aquela jovem que foi estuprada coletivamente. Então, não é somente ela, tem outra também no interior do país, e aí que suicidou-se também por conta disso. Então, tomou a mídia, a indignação, então começa a trazer dentro do coração do povo um movimento. A ciência diz, os astrônomos, que a Terra está sempre em movimento. Os rios estão em movimento sempre. Então está certo Joaquim Barbosa, let's move on. Durante o mês de dezembro, nós apresentamos uma série de mensagens para os irmãos, Natal, o mover de Deus na história, o movimento de Deus na história. No primeiro domingo falamos sobre a criação, no segundo domingo falamos sobre um povo, depois falamos sobre a encarnação, quando Deus virou gente. Domingo passado o pastor, junto com a cantata de Natal aqui, falou sobre o Simeão e como ele discerniu as coisas ali, ao ver aquele menino nos braços do pai, pegou e você é Deus. Ele conseguiu ver isso. E eu gostaria de pensar nessa noite de que o mover de Deus continua, não pode parar. E o mover de Deus continua através de mim e de você. Nós somos agentes de transformação histórica. Nós somos pessoas que devem estar ajudando e ser coadjuvante de Deus. Cada um de nós um coadjuvante de Deus nessa história que Deus está escrevendo. A história da salvação. E para isso eu gostaria de olhar para algumas pessoas
no começo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 e 2, ainda nesse clima da história de Jesus, do Natal, fazendo esse link e fechando essa série. Se você deseja abrir a Bíblia, pode abri-la no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 e 2. E os meus olhos pararam nos 4 cânticos que são entoados aqui, no capítulo 1 e capítulo 2. 2 cânticos no capítulo 1 e 2 cânticos no capítulo 2. São os famosos cânticos de Lucas. E essa ideia de música cai bem para o Natal, né? A gente está ouvindo música de Natal ainda, um pouco, durante a semana, em casa, em algumas lojas. O pessoal que vai trocar o presente aí, né? Pós-Natal, ainda pega a musiquinha nas lojas, né, Júnior? As musiquinhas pega na loja ainda, a televisão, rádio. Esse clima de Natal ainda está presente, né? O Panetone Balduco está na sua casa ainda, né? Deixou um para o ano novo, né? Não comeu tudo no Natal. Então está lá as marcas, né? Do Natal. Nos faz lembrar música. E por isso eu queria pensar nessa música, as músicas que estão aqui. Tem o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. E os nomes desses cânticos em latim, é bem interessante, porque eles são cantados. O cântico de Maria é chamado Magnificat. É um cântico de exultação, capítulo 1, verso 46. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então é um cântico de exultação, o Magnificat, é o título desse cântico. Maria foi solista, ela estava fazendo um cântico, cantando. Também, no capítulo 1, verso 67 em diante, nós temos o cântico de Zacarias, a partir do verso 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Como o cântico começa com essa palavra bendito, então, o nome desse cântico é Benedictus. O primeiro é Magnificat, agora é o Benedictus. No capítulo 2, verso 14, temos os anjos, um anjo e uma milícia de anjos que se juntaram a ele e cantaram esse coro muito especial: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E o nome desse cântico é Gloria in Excelsis. Glória in Excelsis. E no capítulo 2, verso 29, o Simeão também está apresentando e dizendo e cantando: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse cântico de Simeão é chamado de Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Então nós temos o Magnificat, nós temos aqui o Benedictus, nós temos o Gloria in Excelsis e nós temos o Nunc Dimittis. Quem são as pessoas que cantaram esses cânticos da história de Jesus, aqui do começo de Lucas? Como estas pessoas e o gesto delas e a atitude de cada uma delas pode ajudar a mim e a você a continuar o movimento de Jesus, a história de Deus aqui e agora. Quem são as pessoas que fazem a história acontecer de Deus hoje? Porque quando você lê a Bíblia, você não lê a Bíblia assim, a Bíblia lá e você aqui. Uma leitura cartesiana, racional. Como se fosse um corpo a ser examinado, um animal a ser examinado. E você olha, examina, mas você sai dali, vai para a lanchonete, toma um lanche, vai embora, a sua vida segue. Não tem nada a ver com aquilo que você examinou. Não é assim que você lê a Bíblia. Porque quando você se aproxima da Bíblia, a Bíblia está contando uma história de Deus. E de repente você é atraído e chamado para dentro dessa história.
E você entra dentro dessa história. Não é um videogame, mas parece. Você tem que entrar lá dentro. E a coisa começa a acontecer. Eu creio que esses cantantes, dessa cantata de Lucas, 4 solistas e um coro de anjos, podem muito bem me ajudar e ajudar você a se encontrar um pouco mais nesse mundo. Maria, olhar para Maria. E a atitude de Maria está no verso 38 do capítulo 1. Depois que o anjo Gabriel chegou para ela e trouxe essa notícia de que ela estaria sendo envolvida pelo Espírito Santo e que ela ficaria grávida, ela era virgem, e começa a falar aquele monte de coisa diferente, e ela está ali ouvindo aquilo tudo, e fala coisas bonitas a respeito do filho dela, e ela fala então no versículo 34 para o anjo: como é que vai ser isso, pois eu não tenho relação com homem algum? E o anjo então vai tentar explicar para ela: é de outra maneira, o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te envolver, é o mistério, o seu filho que vai nascer vai ser chamado Filho de Deus. É muito para a cabeça daquela jovem. Mas ela diz no verso 38: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A atitude de Maria é uma atitude de disponibilidade. Grava essa palavra aí, disponibilidade. Maria poderia estar dizendo não para Deus e para o anjo. Era demais dar conta para ela essa revelação. Não dá para suportar tanta coisa, é muita coisa para a minha vida. Eu sou apenas Maria, eu sou apenas uma jovem chamada Maria, aqui, nesse buraco de mundo. Deixa quieto, Deus, para que mexer comigo? Eu não quero aparecer. Ela poderia também dizer: eu não estou entendendo. Não dá para conectar as coisas, é muito difícil, não conheço homem algum, como é que eu vou ficar grávida? Ainda fala que é uma coisa assim diferente, e vai ser filho de Deus, salvador do mundo, é muita coisa. Ela poderia muito bem se justificar, dizer muito obrigado, passe na próxima vez, quem sabe eu estiver mais disposta, mas agora não dá. Mas a Maria não fez isso, em nenhum momento. Ela guardou no coração, e ela falou aquela pequena frase que está por toda a Bíblia, na reação de muitas pessoas. A frase chama-se: eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo não entendendo tudo, eis-me aqui. Mesmo não tendo toda a revelação completa, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disponibilidade. No verso 76, vamos para Zacarias, o outro cântico. A gente percebe que o negócio fica mais complicado ainda, porque mais coisas não se encaixam aqui, nessa questão da lógica. Como que a história acontece na sua vida e na minha também? Por quê? João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, era filho de um milagre, porque Isabel era estéril. O pai estava no seu turno como sacerdote, ele é da linhagem de Arão. Só para a gente entender um pouquinho, havia nessa época cerca de 20 mil sacerdotes. Então não cabia todo mundo no templo para servir simultaneamente. Eles só estavam juntos nas 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas grandes 3 festas, aí juntava toda a galera. Durante o resto do ano, eles trabalhavam de 2 em 2 semanas, em turnos. Estava no turno do Zacarias, e eles esperavam essas 2 semanas com muita ansiedade. Era uma alegria, um privilégio tremendo como sacerdote,
viver essas 2 semanas no templo. Era muito importante também para o sacerdote ter filho homem, por causa da descendência. Essa é uma questão judaica da cultura. Quando nascia homem, eles pulavam de alegria. Quando nascia mulher, cumprimentava e não pulava de alegria. É o jeitão da madeira, fazer o quê? Ela é assim. Então ele estava muito feliz, o Zacarias, porque a mulher estava já de uma certa idade e era estéril, não podia ter filho. E agora tem o filho. Além de ter um filho, é um homem. Então é demais da conta de alegria para esse cidadão. Mas Zacarias, ele olha para essa criança, para esse bebê que vai nascer, e diz o seguinte no versículo 76, olha na sua Bíblia. Tu, menino, está falando de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. O pai olha para o menino, sacerdote, começa a profetizar, tudo diferente. E ele traz uma palavra de profecia sobre a vida do seu filho. E ele sabe o que vai acontecer com o seu filho. E como pai, ele dedica o seu filho desprendidamente. Entrega o seu filho para esse projeto de Deus. Então a atitude de Zacarias é de dedicação. A de Maria foi disponibilidade. E agora temos um homem dedicando o seu filho. Dedicando o seu filho. É muito difícil as lições de Zacarias e Isabel, porque tal como Maria, as coisas são faladas pelo anjo e as coisas começam a não fazer muito sentido logo de cara. E há coisas que o anjo não falou para a mãe dele, mãe do João Batista. Quando falou que ela ia ficar grávida, ia ter um bebê, foi tão feliz. E aí o pai fala que ele vai ser esse servo do Altíssimo, um homem de Deus. Vai ser uma bênção este menino. E a turma perguntava no final, versículo 66, que virá a ser, pois, deste menino? A mão do Senhor está sobre ele. A gente percebe lendo o texto que há coisas que o anjo não fala. Porque se Deus falar tudo e o anjo falar tudo, eu não aguento, nem você aguenta. Revelação demais. E uma coisa que o anjo não falou para Isabel, falou como ele iria viver, mas não falou como ele iria morrer. Até aí a gente percebe que Deus tem boas maneiras, respeita a nossa estrutura. Já pensou falar para Isabel que o filho dela iria morrer degolado pelo conluio de um safado sem vergonha, rei, com umas mulheres safadas do lado dele? Ia trazer a cabeça do filho dela num prato perante o rei? Herodes, Herodias e companhia limitada da orgia. O anjo não falou isso para ela. Estragou o prazer. Porque é coisas que o anjo não fala, e não vai falar, para mim nem para você. Porque não precisa. Que nós não aguentamos. Muita clareza de Deus para nós. É difícil demais. Mas independentemente de tudo isso, o pai dedicou seu filho. No capítulo 2, nós temos os anjos. Interessante os anjos. Estava o anjo lá, de repente veio a milícia. Ensaio do coro. E começaram a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra. Interessante. Os anjos estão cantando o tempo todo na Bíblia, desde o começo do Gênesis até no Apocalipse.
Diz a Bíblia que lá na criação, quando Deus estava criando todas as coisas, nesse grande movimento da criação, o primeiro que nós vimos no primeiro domingo de dezembro, havia uma trilha sonora, havia música ao vivo, porque os anjos estavam cantando, adorando, louvando e Deus criando. É assim que o Salmo 104 nos dá uma dica e Jó também nos fala. Multidão de anjos cantando enquanto o mundo estava sendo criado por Deus. A gente não consegue imaginar tamanha beleza. Está lá em Gênesis, no fim da Bíblia, em Apocalipse, está o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e milhares de milhares, milhões de seres angelicais, entoando um cântico dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder, soberania, majestade, honra. Se inclinavam e adoravam essa cena maravilhosa. Então os anjos estão cantando o tempo todo. Mas esse cântico tem um quê especial? É que eles estão cantando esse movimento da encarnação, porque eles falam do céu e falam da terra. Essa capacidade incrível dos anjos de perceber o movimento de Deus. Eles que estavam e estão diante de Deus todo o tempo, eternidade passada e presente e futura, adorando a Deus, santo, 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 e glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Eles fazem isso, eles estão nesse exato momento fazendo isso. Eles percebem que alguém sai do trono e vem para a terra e vira gente. Eles estão percebendo esse movimento de Deus, eles participam do movimento de Deus. Anjos cantam e anjos trazem mensagens. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E é interessante olhar na Bíblia que quando os anjos vêm trazendo mensagens, é como que eles estão pregando dobradiças nas portas da história, porque eles estão fazendo a história mudar. Algo novo acontece quando o anjo aparece. Quando a mensagem é dada, as coisas aqui na terra mudam. A história está em movimento e coisas estão acontecendo. Então a atitude dos anjos é uma atitude que eu chamo de devoção. Maria, disponibilidade. Zacarias, dedicação. Agora, os anjos revelam a mim e a você essa atitude de devoção. Adoração a Deus, dedicação, proximidade, viver para a glória de Deus. E perceber os movimentos. E participar dos movimentos. E o Simeão, capítulo 2, no verso 28, a gente percebe o velho Simeão. O que a gente destaca do texto do Simeão é que ele tem um relacionamento muito próximo ao Espírito Santo. No verso 25, está o Espírito Santo. No verso 26, Espírito Santo. No verso 27, Espírito Santo, que o move até o templo. Então a gente percebe que esse relacionamento do Simeão com Deus, através do Espírito, essa sensibilidade espiritual é maravilhosa. Ele toma o menino nos braços, louva a Deus, dizendo: nunca admites, pode dispensar o teu servo, posso morrer em paz, posso encerrar minha história aqui no tempo e no espaço tranquilamente, posso morrer em paz. Gente que percebe a história de Deus morre em paz. Gente que soube viver, sabe morrer. Gente que não sabe viver, fica difícil de morrer e dá trabalho para os outros ainda. Então saiba viver para você saber morrer. É isso que Simeão está ensinando para nós aqui. Mas isso vai mais profundamente. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, não era escriba, não era um bambambam em Jerusalém. Era um homem, diz o texto no verso 25, justo e piedoso. O resumo
a lápide do seu túmulo, justo e piedoso. Traduzido no português, reto diante de Deus, correto diante das pessoas. Justo e piedoso. Justo, correto diante dos outros. Piedoso, reto diante de Deus. É isso que quer dizer justo e piedoso. Alguém que vivia uma vida com significado, propósito. Eis aí os personagens dos nossos cânticos, dessa cantata de Natal. Gente como eu e você. Tirando os anjos, gente como eu e você. Gente que viu o mover de Deus, gente que fez acontecer a história de Deus e que movimentou o mover de Deus aqui. Então nós estamos querendo dizer para nós mesmos nessa noite que a história de Deus tem que continuar, a história da salvação tem que continuar. Nós devemos estar sendo coadjuvante com Deus nessa construção da história do que Deus está escrevendo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E no capítulo 5 de Apocalipse, Jesus Cristo, ele abre o livro da história. Só ele tem o poder de abrir o livro da história. Quebrar o selo e abrir a história da humanidade e trazer toda a revelação. E nós somos um reino de sacerdotes, e como reino de sacerdotes do Cordeiro de Deus, a gente está construindo essa história e fazendo a história acontecer. A questão é de que se nós não tivermos disponibilidade como Maria, não tivermos disposição para dedicar como Zacarias, se a gente não for devoto como esses anjos, e se nós não tivermos discernimento espiritual como Simeão, a gente não coopera para essa história de Deus aqui. Você pode fazer a sua história, até da sua família, mas a sua história vai estar paralela à história de Deus. As coisas vão acontecer na sua vida. Mas quando você está vivendo nessa perspectiva como estes, você faz a história acontecer. A história de Deus aqui na terra através da sua vida. E aí então a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida de relacionamento com essa comunidade, a sua vida nesta cidade, neste país, neste mundo, tem significado, tem perspectiva, tem razão. A música não pode parar. E Deus espera que eu e você estejamos no dia a dia, naquilo que nós estamos fazendo, escrevendo lindas cantatas, lindas sinfonias, tocando músicas bonitas, produzindo canções belas, modas de viola, ou cantando a capela, sem instrumento, mas fazendo coisa bonita. Nos seus relacionamentos, no seu jeito de viver. E é algo mais importante de tudo isso, que nós observamos nesses personagens, nessas pessoas que estão escrevendo a história de Jesus, a história da salvação, estão escrevendo a história aqui, e nós estamos chamados para dentro dessa história hoje, a dar continuidade nessa história. Algo que nós admiramos é que quando eu abro o Cântico de Maria e o Magnificar, e eu olho para o que Maria está cantando e o conteúdo da letra dessa música, você percebe que a Maria, ela olha para o passado e vê um Deus agindo na história. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, de sua descendência para sempre,
como prometer aos nossos pais. O que isso quer dizer? Que a Maria tinha identidade. Ela não era uma freelancer na história, não era uma abortiva histórica, mas que a história pessoal dela tinha significado na história de Deus com o povo de Deus. Ela tinha uma identidade. Sabia quem ela era, para que veio, a quem pertencia, para onde estava indo. Não estava rodando em círculos. Você olha para o Zacarias e vê o que ele falou. A partir do verso 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, identidade, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como comprometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos que nos odeiam, e para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. As palavras de Zacarias estão sendo identificadas aqui profundamente na sua identidade. A sua identidade só tem significado à luz de que ele pertence a um povo que tem uma história neste mundo, e um Deus que está intervindo na história desse povo. Então a história dele tem contorno, tem significado na história do povo dele. O mesmo acontece com Simeão. Capítulo 2. Depois que ele fala que pode ser despedido, porque eu já vi a salvação. Verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Identidade. Ele sabia o que estava falando. Essas pessoas eram apegadas à palavra de Deus. Eles não ficavam lendo a Bíblia, mas eles eram lidos pela Bíblia. A Bíblia não era um livro lá e eles aqui, mas a Bíblia para eles era como o alimento do dia a dia, lâmpada para os pés, luz para o caminho. A Bíblia era a própria história deles. Não era a história de Deus lá, mas a Bíblia se tornava a história de Deus para mim aqui, a minha própria história. As histórias que se misturam, se miscuem, e que vai tendo a sua identidade. Então, a música não pode parar, o mover de Deus continua, e Deus vai construir a sua história, e vai continuar escrevendo a história através de mim e de você. É o que Ele deseja. Ele usou Simeão, usou Maria, usou Zacarias, Ele quer usar você. Eu e você somos atrizes e atores principais na história de Deus. Claro, todos nós somos coadjuvantes, porque o principal é Deus, mas como coadjuvantes somos todos com papéis principais. Você é um ator, uma atriz principal na história de Deus. E há pessoas que estão deixando a história de Deus, se afastando da história de Deus, e viver nesse mundo em outras histórias, pegando uma pontinha qualquer, um contra-regra qualquer, um carregador de fio e de peso. Mas quando você entra na história de Deus, a sua identidade se identifica mesmo para valer, você sempre será ator principal, atriz principal. Sua vida vai ter significado, propósito. Então nós temos que perguntar, quando você se aproxima desse povo, chamado igreja, povo de Deus, você precisa se definir se você é ou não é. É importante. Uma definição vai trazer muito mais significado para a sua vida, muito mais sentido para a sua vida. Quando você lida com a história da sua família e você consegue entender o que Deus está fazendo com a minha família,
em todas essas encontros, desencontros e reencontros, essas coisas todas. Você consegue entender o que Deus está fazendo? Nessa perspectiva, como Zacarias, Simeão e Maria, você consegue discernir as coisas. Mas se você não se aproxima da história de Deus, você não consegue ver a mão de Deus no meio da sua família. Trabalho, profissão, estudo, os moveres de Deus na sua vida. As coisas que acontecem ao seu redor. Para que veio? Eu quero encerrar com uma citação de um beneditino do século XVI, conhecido de alguns aqui, o François Rabelais. Uma frase conhecida, mas que muito apropriada para nós, nesse final de ano de domingo. Aspas. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Fecha aspas. Repito. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Maria quis, eis-me aqui. Zacarias quis, meu filho está aqui. Simeão quis, este filho está aqui para a salvação de todos os povos. Os anjos quiseram. No momento em que podiam, eles disseram: eis-nos aqui. Então a história vai continuar comigo e com você. E a pergunta é: você está disponível como Maria? Você está com disposição para se dedicar como Zacarias? Você quer adentrar numa devoção profunda como os anjos? Você deseja ter discernimento como Simeão? Então Deus fala para a gente assim: se resolve. Se resolve. O que você está fazendo da sua vida? Caso contrário, mais 365 dias. Já começa já já. E aí então vai cantar Chico Buarque. A gente vai levando essa vida. Vai levando. Mesmo com toda, a gente vai levando. É pau, é pedra, é o fim não sei do que, mas vai levando. Eis-me aqui.